Fala, galerinha do sexto ano, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione. Nós estamos na disciplina Cidadania e Civismo. Junto conosco, a professora Viviana, fazendo a interpretação de Libras desta aula. Em nome da Secretaria da Educação do Estado do Paraná, sejam todos bem-vindos. Vamos entender um pouco hoje como funciona as normas, as regras. Afinal, vocês já ouviram falar que existe um documento muito importante nos colégios, chamado Regimento Escolar? Não? Bora lá? Vamos conhecer juntos? Eu vou apresentar para vocês os objetivos desta aula. Vamos conhecer dois documentos muito importantes: o Regimento Escolar e o Regulamento Geral do Aluno. Também vamos entender para que servem esses documentos e como eles podem ajudar a nossa convivência diária dentro da escola. Eu acredito muito nesse último ponto, inclusive. Por que não servem as regras e normas na sociedade? Por que servem as regras e normas em tudo que fazemos? Inclusive na escola, inclusive no colégio. Para que nós possamos ter uma convivência diária harmoniosa dentro da escola. Regras para quê? Já que nós estamos falando sobre isso, você já parou para pensar para que servem as regras? Já imaginou uma sociedade sem regras? Será que dentro da escola é preciso haver regras e normas que precisam ser seguidas por estudantes, professores, funcionários? Já imaginou como seriam sem elas? Imagem representando uma sequência de regras em inglês, escrito rules. Regras na escola. Cada escola tem suas regras e normas. São elas quem definem o que podemos ou não fazer dentro da escola e devem ser seguidas por todos. Aí vem as chamadas transgressões. A partir do momento que você quebra uma das regras, vem a disciplina. Precisamos também das medidas disciplinares. Até, como diriam os pensadores, para que nós possamos lembrar que existem essas regras. Muito importante, não? Mas você sabia que essas regras e normas estão relacionadas não apenas aos nossos deveres? Opa! Tá achando o quê? Que é só... Não! Também temos que garantir os nossos direitos. Por isso, as regras. Outra imagem representando uma pessoa pensando sobre o que seria certo ou errado. E essa relação de direitos e deveres é muito importante. Trago nesse slide com vocês, galerinha do sexto ano, um símbolo de uma balança. Queria que vocês pensassem junto comigo. O que uma balança representaria para nós nesse tema? Direitos e deveres. Professor! Fala aí, Joãozinho, o que é? Ah, eu já sei, pode mandar. É porque assim, ó, tem que ter um certo equilíbrio, né, professor? Aê! Muito bom, Joãozinho! Isso mesmo. Se nós pensarmos que a regra seria a estrutura da balança, direitos e deveres precisam estar equilibrados. Acontece quando uma pessoa cumpre com seus deveres. Essa é a relação importantíssima entre direitos e deveres. Assim, ela estará apta a cobrar seus direitos, primeiro os deveres. Imagem representando essa balança, o equilíbrio da relação entre direitos e deveres. E agora, galerinha do sexto ano, eu quero ver quem ficou bem atento aí na aula aí. Ajuda o professor Roberto nessa. Bora lá? Copie a pergunta no seu caderno e responda. Explique por que é necessário haver regras e normas dentro do colégio. Daqui a pouquinho nós voltamos, corrigimos juntos.
Voltei, bora lá, vamos corrigir. Por que as regras? Afinal, é necessário dentro do colégio? Porque as regras e normas definem o que podemos ou não fazer dentro da escola. Devem ser seguidas por todos, para o bom funcionamento educacional e convívio escolar. A harmonia, o respeito, o limite. Tem uma frase muito famosa dentro da sociedade capitalista e que representa bem esse equilíbrio entre direitos e deveres. A minha liberdade termina onde começa a sua. O respeito com o próximo, até onde vai os teus direitos, que não pode interferir e prejudicar o coleguinha do lado, o professor, a funcionária da escola e na sociedade, todos, no trânsito, dentro da família, na igreja, dentro do clube de futebol, tem que ter regras e normas. Já imaginou uma partida de futebol que não tem lateral, não tem pênalti? Gente do céu, os caras vão sair de lá sem perna, né? Se com cartão amarelo, se os caras com cartão vermelho, só falta fazer o cartão, sabe Deus, né? Que cor? E ainda temos que aplicar as medidas disciplinares. Tem STJD, Supremo Tribunal Superior lá da Justiça Desportiva, para dar um gancho ali pro jogador lá que exagerou. Você imagine um jogo de futebol sem regras, sem disciplina. Deus, nesse jogo eu não entrava, né? Porque eu não sairia vivo desse, né? Os caras iam arrancar minhas pernas fora, sair fora. Hein? Então precisamos, sim. O esporte é uma maneira que materializa, que representa a importância das regras e normas para o seu funcionamento, inclusive. As regras e normas no colégio estabelecem nossos direitos e deveres. Vamos ver alguns exemplos agora dos seus direitos também na escola. Ser tratado com respeito e correção por qualquer membro da comunidade educativa, não podendo, ao caso algum, ser discriminado. Usufruir do ensino de uma educação de qualidade, de acordo com o previsto na lei, em condições de efetiva igualdade de oportunidades no acesso. Escolher e usufruir nos termos estabelecidos por si ou quando menor, no caso de vocês, no 6º ano, através dos seus pais ou encarregados de educação. O projeto educativo que lhe proporcione as condições para o seu pleno desenvolvimento físico, intelectual, moral, cultural e cívico para a formação da sua personalidade. Mais alguns outros exemplos, galerinha do 6º ano. Ver reconhecidos e valorizados o mérito, a sua dedicação, a sua assiduidade, né? Ou seja, não faltar, e o esforço no trabalho e no desempenho escolar e ser estimulado nesse sentido. Ver reconhecido o empenho em ações meritórias, designadamente o voluntariado em favor da comunidade e que está inserido ou da sociedade em geral, praticadas na escola ou fora dela, e ser estimulado nesse sentido. Agora vamos falar um pouco sobre os deveres dos alunos para com o colégio, os funcionários, professores, principalmente seus coleguinhas aí do lado aí, galerinha do 6º ano. Respeitar as normas da escola. Tratar de forma respeitosa e igualitária todos os professores, funcionários e colegas da escola. Ser frequente e pontual às aulas, avaliações e outras atividades escolares. Solicitar autorização à direção quando necessitar de ausentar da escola. Utilizar-se de comportamento e linguagem adequada dentro e fora da escola. Galerinha do 6º ano, vocês estão vendo a importância e como que vocês têm os direitos, né, de serem estimulados, de poder estudar, ter uma educação de qualidade e também os deveres, o respeito,
cumprimento com as normas da escola. E agora eu quero ver vocês junto comigo nessa aí. Copie a pergunta no seu caderno e responda. Cite alguns exemplos de direitos e deveres que os alunos têm no colégio. Daqui a pouquinho nós voltamos. Corrigimos junto. Voltei. Bora lá, vamos corrigir esta junto conosco. Nós falamos sobre muitos exemplos de direitos e deveres. E nós gostaríamos que vocês agora apontassem alguns exemplos desses direitos e deveres que nós precisamos e que existem na escola. Vamos ver a resposta? Direito: ser tratado com respeito e correção por qualquer membro da comunidade educativa, não podendo em caso algum ser discriminado. Usufruir do ensino e de uma educação de qualidade. Isso é fundamental. Um direito de vocês, que nós possamos, professores também, trabalhar, e desempenhar um ótimo trabalho e um ensino junto com vocês de qualidade. Deveres: respeitar as normas da escola, tratar de forma respeitosa e igualitária todos os professores, funcionários e colegas da escola. Bom, então, professor, cadê essas regras e normas? Está na parede? Já sei, professor, já sei. Está lá na sala da pedagogia. Ó, também transita por lá. Afinal, essas leis transitam e elas perpassam por todos os lugares e as esferas da escola. Ela está num documento. Ela pode estar até no arquivo do colégio, ela pode estar na sala da direção. Na verdade, todos, inclusive os pais de vocês, podem acessar, solicitar o regimento da escola para que seja lido e entendido
Você não pode falar assim, eu não sabia que tinha essa lei, não. Mais ou menos na sociedade também. Não, vocês estão me culpando, eu não sabia que tinha essa lei, não, por isso que eu fiz errado no trânsito. Nananina, não. Todos se entendem que as leis estão públicas, as leis são públicas, que as leis estão de acesso a todos. Se você não pegou o direito, o Código Penal brasileiro, se nós não entendemos ou não queremos saber sobre ele, a culpa, a responsabilidade é nossa. Assim funciona na sociedade, né? Então as leis estão para todos. Eu tenho até, né, muito importante, a Constituição brasileira, quase um livro de bolso, ela não é uma coisa gigantesca não. E é ela que organiza todas as leis do Brasil. Vocês já ouviram falar nesse documento? Nesse livrinho muito importante para o Brasil, chamado Constituição. Ela foi promulgada em 1988. Olha, meu Deus, professor, faz tempo isso, hein? Muito. Mas ela é muito importante. Ela está acessível para todos, inclusive. Aliás, voltando agora nesse tema nosso, se você pensar bem na importância das leis para a nossa sociedade, é exatamente isso que eu trago para vocês. Aonde estão essas leis e regras? No chamado regimento escolar. Já ouviu falar sobre ele? Se não ouviu, fique atento. Como o professor Roberto explicou, todos os estudantes, seus pais, professores, funcionários, têm direito e o dever de conhecer esse documento. Você pode solicitar na secretaria, com a equipe diretiva, da gestora, né? Ou, enfim, alguém que possa atender a comunidade para solicitar que seja lido o regimento escolar, onde estão as leis e regras da escola. Normalmente, na primeira reunião ali dos pais com a direção, é apresentado, até comentado sobre ela. Mas você pode depois aprofundar melhor. Acho muito importante. O regimento escolar é o documento que estrutura, define, regula e normatiza as ações da instituição de ensino. Ele é um manual prático, que define, por exemplo, em quais horários os alunos devem chegar ou sair. Quais são as demais regras, direitos, deveres de cada um? Gente, professor do céu, até o horário deve ser assim muito difícil de ler. Olha, não vou falar que é uma literatura que você vai assim, nossa, que maravilha! Não é um Peter Pan, né? Não é um Alice no País das Maravilhas, mas são leis, falam sobre a nossa vida, sobre a escola que você vai estudar. Então, peça ajuda dos pais, dos avós, enfim, do seu responsável, que está junto com você nessa caminhada educacional. Aqui vocês têm uma imagem de um regimento escolar representado no documento. As regras, normas, deveres, direitos deverão ter a cara da escola, isso é muito importante. Ela está sempre adaptada às realidades da escola. Então, esse regimento escolar de uma escola não é semelhante à outra, né? O colégio fulano tem um regimento, né, baseado na sua diversidade, na sua organização, na sua realidade socioeducacional e até nós sabemos que alguns colégios têm mais um perfil, né, de inclusão, alunos surdos. Tudo isso tem que ser muito bem pensado e regimentado. Outros colégios nem tanto, não tem até a presença de alunos surdos. Acabam sendo, né, direcionados às vezes para um colégio, 2 colégios de algum município menor. Depende da realidade também das cidades do Paraná. Mas, enfim, esse slide traz exatamente essa questão da realidade. O regimento tem que ter a cara da escola, ou do colégio, né? O objetivo do documento é tornar melhor o ambiente escolar. O regimento tem que ter as etapas da educação básica oferecida, a organização da escola, a direção, corpo docente discente, secretaria, serviços auxiliares, pedagogos, o funcionamento dos órgãos colegiados. Vocês já ouviram falar o que é um conselho da escola e de classe? Vocês sabiam o que é um grêmio estudantil? Associação de pais e mestres? Nossa, professor! Mestres! Que legal! Calendário, as normas para matrícula, cancelamento e transferência. E tem também um outro documento chamado Regulamento Geral do Aluno. É um documento que estrutura, define, regula, normatiza as condutas dos alunos na instituição de ensino. Em outras palavras, podemos dizer que ele é um manual prático também. Ué, professor, então o regimento é um manual prático e o regulamento também. Isso. São semelhantes? Não, tem suas diferenças.
São 2 documentos, então? Isso! Muito bem! Agora com vocês, onde estão descritas as regras e normas do colégio? Daqui a pouco nós voltamos. Corrigimos juntos. Voltei, bora lá. Todo colégio tem um regimento escolar, lá estão contidos regras e normas da instituição. Regimento deve considerar a realidade da escola e das pessoas que estudam e trabalham. Nesta aula estudamos regras e normas presentes no colégio. Vimos que o regimento é um documento muito importante e que o regimento deve levar em consideração a realidade, a cara do colégio. Nossas referências e só agradecimento toda a galera do 6º ano desse Paranazão querido. E ó, foco nos estudos, força, fé no coração. Até a próxima.